gente! Tô de volta aqui nesse canal depois de mais de um mês sumida, né? Desapareci. Estou de volta com uma novidade muito especial, muito feliz. Como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, eu estou grávida! Eu sei que eu dei uma boa sumida desse canal. E foi por conta, nada mais, nada menos, do que os enjoos do primeiro trimestre. Nossa, passei muito mal e, gente, fiquei sem força, sem ânimo pra fazer absolutamente nada. Muito menos gravar vídeos, né? Acho que a maior parte desse primeiro trimestre foi deitada, passando mal, então não tinha nada muito interessante pra gravar pra vocês. Mas agora que eu tô me sentindo um pouco melhor, já tô bem melhor, assim, já passei pelo primeiro trimestre, já passei as 12 semanas iniciais, então os sintomas estão bem reduzidos, ainda me sinto enjoada, principalmente pela manhã, mas nada que se compare, então já tô me sentindo com muito mais ânimo para poder gravar, falar com vocês e principalmente compartilhar essa história linda, né, que Deus está escrevendo, desse presente maravilhoso que Deus nos deu, que foi esse nenenzinho, essa vida que eu estou carregando no meu ventre. Gente, vamos ter algumas pausas nesse vídeo. Pelo simples fato de eu não ter fôlego. Meu Deus. Ai, eu fico muito sem ar. Mas vamos lá, que eu quero contar essa história pra vocês. O meu sonho sempre foi ser mãe, sempre foi ter filhos. Sempre. E o do meu esposo, do Samuel também, o sonho dele sempre foi ser pai. Desde que a gente se conheceu, ainda quando a gente namorava, a gente sempre falava sobre o nosso sonho de ter filhos, de sermos pais. E sempre sonhávamos com esse dia, né? O dia que nós iríamos ter o nosso primeiro filho e como seria viver essa fase. E nós nos casamos jovens e nós decidimos esperar um pouco até que no ano passado, no terceiro ano do nosso casamento, a gente começou a conversar sobre a possibilidade da gente tentar engravidar, né? Da gente estar aberto a essa possibilidade. E depois de oração, planejamento, nós planejamos algumas coisas também, por exemplo, a gente fechou o plano de saúde, que eu ainda não tinha. E depois dessas organizações, dessas orações, desses planejamentos, decidimos que iríamos começar a tentar engravidar ali pro final do ano mesmo. Aí, rapidamente a gente foi surpreendido já pela surpresa que eu estava grávida. Foi uma surpresa extremamente feliz, assim, fiquei muito emocionada, chorei muito, fiquei muito feliz. Fiz uma surpresa pro Samuel, contei pra ele também ficou muito emocionado, muito feliz. Logo a gente já contou pros meus sogros, que eles estavam aqui em São Paulo, pra nos visitar, a gente contou pra eles ficaram emocionados, choraram, ficaram felizes. Mas infelizmente essa gravidez não foi pra frente, eu acabei sofrendo um aborto espontâneo, acho que 1 ou 2 semanas depois que eu havia descoberto que eu estava grávida. Então foi muito rápido, né? Eu descobri a gravidez, tava ali com umas 5 semanas, com 6 semanas e pouquinho, quase 7, eu perdi a gestação. Perdemos essa vida, né? Eu creio que está no céu com o Senhor, mas foi uma perda difícil, né? Assim, especialmente por ter sido tudo tão rápido, tão surpreendente, tão feliz, e de repente a gente tinha perdido esse neném. Foi um tempo um pouco difícil para nossa família, nós claro que sofremos esse luto, essa perda, mas ao mesmo tempo a nossa esperança e a nossa fé estava no Senhor. Nós cremos que o dom da vida está nas mãos de Deus e gerar uma vida no nosso ventre, né? Carregar um bebê no nosso ventre é algo que foge completamente da compreensão humana e do controle humano, assim. Eu não consigo ver gestar uma vida longe da soberania de Deus. É incompreensível para a mente humana entender como que esse bebê, essa vida é formada dentro do nosso ventre, longe do nosso conhecimento, longe da nossa vista. Tanta coisa acontece na gestação antes mesmo que a gente saiba da existência dessa vida, antes mesmo que a gente saiba que existe uma vida ali se formando. Então, desde o início daquela gestação, eu tinha no meu coração de que Deus é aquele que dá a vida. E se não for da vontade de Deus, e se não fosse dos propósitos de Deus que essa vida continuasse conosco aqui na Terra, é tudo bem, porque Ele é soberano e Ele entende coisas que nós jamais iremos compreender, né? E aí, nós sofremos essa perda, nós perdemos esse neném, essa vida,
que nós cremos que está no céu com o Senhor, né? E um dia nós iremos de encontrá-lo. E logo depois disso, eu já fui atrás, né, de médicos para poder entender o motivo da perda. É muito difícil se investigar a causa de uma perda gestacional quando ela só ocorreu uma vez, né? Normalmente os médicos eles esperam um quadro maior de perdas gestacionais, sejam de 2 a 3 gestações, para poder conseguir fazer uma investigação que de fato leve a algum lugar, porque são milhares de fatores que podem fazer com que você perca uma gestação, e a maioria desses fatores são fatores aleatórios que podem acontecer com qualquer pessoa sem razão, sem nenhuma razão específica. Então, seja por uma má formação ali no início da multiplicação das células, seja porque existe uma falha na multiplicação das células. Então, é difícil investigar. Quando eu perdi, eu já estava ciente disso, que seria difícil, que provavelmente a gente não conseguiria encontrar uma razão e uma causa. E assim foi, né? Eu passei em, acredito, 2 médicos depois que eu perdi. Fiz os exames de sangue, de ultrassom, e vimos que estava tudo aparentemente muito bem e saudável com o meu corpo. Então, muito provavelmente, o motivo dessa perda deveria ter sido apenas algo acidental que ocorre de maneira aleatória e não por um motivo específico. Então, eu resolvi descansar nessa informação. Eu não quis ficar assim procurando milhares de motivos e razões pelo qual eu poderia ter perdido, porque na verdade nenhuma dessas respostas traria o nosso filho de volta, né? Eu decidi confiar na orientação dos nossos médicos de que estava tudo bem, de que nós estávamos saudáveis, que não deveríamos nos preocupar, como a perda gestacional foi bem no início e eu não precisei fazer nenhum tipo de procedimento para remover o feto, porque o meu corpo expulsou naturalmente. Então nós estávamos saudáveis. Se quiséssemos tentar de novo engravidar, mais uma vez, nós estávamos liberados, né, pelos médicos que pesaram o nosso quadro e que estavam ali me acompanhando nesse período. Mesmo estando liberados pelos nossos médicos e decididos que a gente iria voltar a tentar, eu não esperava que seria tão rápido que eu iria engravidar de novo, né? Apesar de ter aquela expectativa, aquela esperança e de orar pedindo a Deus isso. Uma das orações que eu fiz no ano passado foi pedindo a Deus que Ele me desse essa alegria de engravidar e de engravidar ainda no ano passado. O ano passado foi um ano turbulento para mim e para o Samuel, não no nosso relacionamento em si, né? Mas porque aconteceram vários imprevistos, vários percalços ao longo do caminho, coisas que nós tivemos que recalcular a rota várias vezes, coisas que fugiram do nosso planejamento e que não foram como a gente sonhava para o ano. Então, no final de 2025, depois já de ter perdido a gestação, de ter perdido esse bebê, eu tava assim, Senhor, eu só peço que o Senhor me dê uma alegria esse ano. Que eu já tava tão cansada do ano, eu só queria que o ano acabasse, que a gente pudesse virar de ano e viver uma outra coisa diferente. E aí eu orei e pedi ao Senhor, Deus, eu oro para que o Senhor apenas me dê uma alegria esse ano, me dê motivo para me alegrar esse ano, que é descobrir que eu estou grávida, gestar um bebê saudável, uma gestação que evolua sem problemas e que no próximo ano eu tenha a honra e a felicidade de dar à luz a uma vida. Eu orei isso ao Senhor algumas vezes, acredito que umas 2, 3 vezes. Surpreendentemente, em novembro eu descobri que eu estava grávida mais uma vez. Foi uma alegria muito grande, mas eu também preciso ser bem honesta e clara que foi muito difícil processar tudo isso, né? Por mais que ver o teste ali positivo fosse uma resposta das minhas orações, ao mesmo tempo foi um susto, assim, meu Deus, como assim eu tô grávida de novo? Nós havíamos acabado de perder, nós ainda estávamos processando a dor dessa perda e de repente nós tínhamos um motivo para nos alegrar novamente, que era essa vida, esse neném que se formava no meu ventre. Foi difícil processar e entender que isso de fato estava acontecendo,
As primeiras semanas de gestação parecia que eu só estava vivendo um sonho, assim, parecia que eu estava vivendo uma mentira, na verdade nem é um sonho. Eu tinha a sensação que eu estava mentindo pra mim mesma de que eu estava grávida e que na verdade eu não estava grávida, era tudo coisa da minha cabeça, mas eu estava grávida. Eu descobri essa gestação bem no início, antes do atraso menstrual, porque eu não sei, alguma coisa dentro de mim me dava certeza assim que você está grávida, você está grávida. E aí, acho que eu fiz o teste de gravidez uns 2 dias antes do atraso menstrual. De fato, eu estava grávida, fiz o teste com o Samuel. Eu até gravei, gente, mas eu não sei se vou colocar, porque o vídeo não tá nada interessante. Porque o vídeo a gente tá em choque, a gente não tá acreditando, né? Mas talvez eu coloque aí, pra vocês verem. Tá chovendo. Que tem isso? Vou pegar uma caixinha que eu esqueci, calma. Como que dá pra saber mesmo? Eu não lembro. Depois do lado, certo? Ah, lembrei. Já página daqui. Eu vou ter que esperar 5 minutos. Uma lista não grávida, 2 listas grávidas. Tá parecendo outra. Não, tá parecendo uma só, não. Mas olha aqui, ó. Você parece já é positivo. Não. Sim. É igual essa aqui, não. Não, quando tá no início às vezes não aparece. Tá vendo ela aí? Mas nós dois ficamos muito em choque, sem acreditar que isso estava acontecendo, que estávamos grávidos, que existia uma nova vida aqui dentro no meu ventre, que o Senhor tinha nos dado. Mais um motivo para nos alegrar ainda naquele ano. Aí nós fizemos os exames, o exame do beta, como eu tinha descoberto ainda bem no inicinho, gente, o beta deu 150, deu muito baixo. Mas depois a gente foi acompanhando com mais outros exames de beta e vimos que de fato estava evoluindo como deveria, né? E que de fato essa gravidez estava evoluindo, esse nenenzinho estava crescendo aqui dentro de mim. Nós contamos da gestação para os nossos amigos mais próximos, que também sabiam da nossa perda, então eram pessoas que estavam cientes de tudo, então elas foram muito compreensivas, nos ajudaram a passar pelo momento da perda gestacional, também nos ajudaram a nos alegrar com essa notícia de que eu estava grávida novamente. Nós escolhemos não contar para nossa família de imediato. Em dezembro a gente iria viajar. Em dezembro a gente viajou no Natal para os meus pais lá em Florianópolis, então a gente passou o Natal lá. E Ano Novo a gente foi para casa dos pais do Samuel no interior de São Paulo. Então a gente resolveu aguardar essas viagens para poder contar para eles pessoalmente e contar depois de já termos feito ultrassom e ter visto que estava tudo bem com o bebezinho. E aí em dezembro, quando eu estava com 7 semanas de gestação, acho que na semana da viagem eu fiz a minha primeira ultrassom, onde a gente conseguiu ver o embrião pela primeira vez. E eu vi os batimentos cardíacos. Ai, gente, achei que eu não fosse me emocionar, mas eu tô me emocionando. Ai, e acho que ali foi a primeira vez que eu falei, ok, tá tudo bem, eu posso respirar, eu posso me alegrar com esse momento, isso está acontecendo de verdade, tem um bebezinho aqui dentro, com batimentos cardíacos, que tá crescendo e se desenvolvendo dentro de mim. Naquela ultrassom foi quando a minha ficha começou a cair, mas bem aos poucos. Eu confesso que minha ficha ainda não caiu totalmente, que eu tô grávida, que tem o neném aqui.
Mas naquela primeira ultrassom foi a primeira vez que a minha ficha caiu um pouquinho. E eu consegui me alegrar, assim, com essa gestação e descansar o meu coração de que realmente tá tudo bem com esse bebê. Ele está crescendo de forma saudável, os batimentos estão aqui, ele está bem. Porque é muito difícil, assim, de certa maneira, uma gestação após uma perda gestacional, porque ela acaba vindo com medos, inseguranças, preocupações que talvez você não tinha na primeira vez, porque você já experienciou essa perda. Então fica difícil viver essa fase de maneira inocente, sem esperar que nada aconteça, sabe? Então nessas primeiras semanas de gestação eu estava um pouco insegura, assim, de só viver essa fase, que tá tudo bem. Mas depois da primeira ultrassom, meu coração descansou. Depois de ouvir aqueles batimentos cardíacos que são tão rápidos, gente, assim, é muito rápido. Meu coração descansou, eu pude me alegrar e ok, é isso, estamos bem, estamos bem. E aí logo após essa ultrassom, acho que uns 3, 4 dias depois, a gente viajou. E aí nós viajamos para Florianópolis, para casa dos meus pais, e contamos para os queridos que eles iriam ser avós. Ai, foi muito especial. Não tenho vídeo pra mostrar pra vocês, assim, porque, gente, o meu esposo não é bom em gravar coisas assim, discretamente. Então eu tentei gravar, mas aí eu me emocionei e eu comecei a abraçar minha mãe, segurando a câmera, então o vídeo não prestou. Mas uma das coisas mais especiais foi que quando eu fui contar pra minha mãe, né, que eu estava grávida, ela falou assim: ai, filha, já sabia, sim. Ela falou que Deus já havia falado com ela que eu estava grávida. Inclusive, ela tinha ido no shopping, comprou um presente, um sapatinho. A coisa mais linda. Peraí, deixa eu pegar o sapatinho pra vocês. Ai, gente, olha isso. E eu sou louca em coisa de patinho pra criança. Eu acho a coisa tão mais fofa do mundo. Então foi muito emocionante, porque contei pra minha mãe, eu tô grávida, eu tava aqui mostrando o bodyzinho, eu tô grávida. E eles oraram por mim, né, me abraçaram, oraram por mim, minha mãe e meu pai. E aí ela foi lá no quarto e trouxe o sapatinho, que ela falou que Deus já tinha falado com ela pra ela comprar. E aqui tá o sapatinho do nosso nenenzinho. E aí foi muito emocionante, passei Natal lá. Confesso que não foi o momento mais mágico de todos, porque, gente, eu tava passando tanto mal, que eu passei a semana do Natal deitada. A ceia de Natal eu nem comi. Então, assim, sacrifícios, né? Sacrifícios de uma mãe que está gestando. Não deu pra aproveitar tanto, assim, as praias, passear, as férias em si, porque eu estava passando mal. Mas foi bom ter esse tempo com a minha família, curtir esse tempo com eles, permitir também que minha mãe cuidasse de mim, já que eu tava passando tanto mal. Foi bom ter cuidado da minha mãe ali, fazendo uma comidinha especial e cuidando da gente, né? Voltando de Floripa, a gente foi direto pra casa dos meus sogros. Chegando lá, a gente também contou pra eles que eu estava grávida. Foi muito bom, foi muito feliz, eles também ficaram muito felizes, muito animados. Preocupados também, né, pelo fato da gente ter perdido a primeira gestação, então eles ficaram, de certa forma, preocupados, com medo. Assim como nós ficamos também quando a gente descobriu, mas com o tempo também eles foram se alegrando e deixando o medo ir embora. E aí, gente, agora eu já tô com quase 14 semanas de gestação, já passei o primeiro trimestre. Nós fizemos a morfológica com 12 semanas de gestação pra ver o nosso nenenzinho. E deu pra ver a cabecinha, a barriguinha, o corpinho. Ouvimos os batimentos cardíacos mais uma vez e ele cheio de vida, se mexendo lá, dando uns saltinhos assim, né, que o bebê dá. E também foi muito emocionante, olha só, tô bem emocionada. Ver ele ali dentro de mim e pensar, caramba, que loucura, só Deus pode fazer uma coisa como essa. Foi muito emocionante ver de novo o neném na ultrassom.
com certeza a minha ficha caiu mais um pouco ainda. E é isso, gente, assim, eu não tenho muito mais o que falar, eu acho. Eu não escrevi um roteiro para esse vídeo, só sentei aqui e fui falando as coisas conforme eu lembrava. Estamos muito gratos a Deus pela honra que Ele está nos dando de carregar essa vida, esse neném. Tô muito feliz, tô bem animada. O Samuel também, assim, a cada dia que a gente vai vendo a barriga crescendo, que a gente faz um outro exame, uma ultrassom, nós vamos ficando mais animados e mais empolgados e com mais expectativa ainda pra viver esse tempo. E eu não posso, assim, terminar esse vídeo sem refletir sobre a bondade de Deus, né? Apesar de termos passado por a perda gestacional, como eu compartilhei aqui, em nenhum dos momentos eu me esqueci que Deus é Emmanuel, Deus conosco. Nas perdas, nos momentos difíceis e nos momentos de alegria, Deus é Deus conosco. E eu, sinceramente, eu não sei que fase você está, se você está tentando engravidar e não consegue, ou se você engravidou e acabou tendo uma perda gestacional assim como eu, ou múltiplas perdas gestacionais, ou você está grávida, mas está com medo de viver essa fase por medo de perder esse neném. Eu queria convidar você a descansar na mensagem da palavra de Deus, a descansar na soberania de Deus e crer que, independente das circunstâncias da nossa vida, independente dos dias maus e dos dias bons, Deus, Ele é soberano e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que fuja do nosso entendimento, ainda que nós não venhamos conseguir compreender o motivo do qual passamos por tal coisa e tal coisa, não deve ser o motivo das coisas que a gente deve procurar, porque muitas vezes entender o motivo não nos trará paz e não nos trará descanso. Mas nesses momentos de dor e dificuldade, o que nós devemos buscar, a pessoa a quem devemos procurar é o próprio Deus. É uma das coisas que mais tive em mente esse tempo é que, independente das circunstâncias, Deus é bom e não é um Deus distante. Ele é um Deus que está comigo, aqui, na minha dor, na minha fraqueza, na minha alegria, nos meus dias bons e nos meus dias maus. Deus é um Deus que se faz presente aqui no agora comigo. E experimentar a pessoalidade do Senhor na minha vida, nesses momentos difíceis e nesses momentos bons, me fez descansar no cuidado de Deus. Então que você possa se lembrar dessa mensagem assim. Deus é Emmanuel. E Emmanuel significa Deus conosco. Quando nós nos lembramos de que Deus é Deus Emmanuel, nós podemos ser cheios mais uma vez de esperança pelas promessas de Deus, esperanças na provisão de Deus, esperança nas palavras de Deus, de que Ele está ali do nosso lado, cuidando de nós, independente de quanto tempo dure esses dias maus, porque podem durar por muito tempo. Mas existe uma promessa bíblica de que a alegria virá ao amanhecer, a alegria virá para aqueles que creem no Senhor. Eu gosto muito de um salmo que fala que aqueles que olham para Ele estão radiantes de alegria e seus rostos jamais demonstram decepção. E não mostram decepção não porque não viveram fadigas nesse mundo, desânimos, dias maus nesse mundo. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que nós iríamos passar por aflições, mas existe um motivo dos nossos rostos estarem radiantes, de ainda termos um motivo para sorrir e nos alegrar. É porque os nossos olhos não estão nesse mundo, os nossos olhos não estão nas dificuldades, nas perdas, no sofrimento. Os nossos olhos estão no Senhor. E quando olhamos para Cristo, quando olhamos para Deus, que é Emmanuel, que está conosco, nós sempre teremos um motivo para nos alegrar, um motivo para crer e um motivo para ter esperança. Espero que, de alguma forma, essa mensagem edifique o seu coração. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês e estou muito animada para compartilhar essa gestação com vocês. Com certeza uma das coisas que eu quero trazer aqui para esse canal é a minha vida de maternidade, de gestação,
Quero gravar até alguns vídeos de diário de gravidez, compartilhando como tem sido pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz todo mundo esperar, todos os meus amigos, minha sogra, minha mãe. Pedi pra ninguém postar nada, porque eu queria gravar esse vídeo e postar antes de que qualquer coisa saísse nas minhas redes sociais. Queria que vocês ficassem sabendo dessa gravidez por esse vídeo, então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o like, se você não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar ainda mais dessa gestação. E é isso, gente. Um beijo e até logo. Tchau, tchau.